Olá pessoal, bom dia, sejamos bem-vindos a mais um momento do programa Episódios Diários, capitaneado por Flaviana, Cláudia Piva, Wagner e eu, Mário Augusto. E particularmente estamos trabalhando esse livro, Pão Nosso, de uma maneira sequencial. Você já tem esse livro? Pergunta, esse livro é muito bom, viu? Estamos no capítulo 85, intitulado E o Adúltero, em que Emmanuel traz a história da mulher adúltera lá no capítulo 8 do Evangelho de João. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Tem muitas histórias no Novo Testamento, descrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, a respeito de algumas pegadinhas que faziam com Cristo. E uma delas é essa passagem da mulher adúltera, que certa vez o Cristo estava indo para mais um dia de pregações e interpelaram-no. E disseram, ó Jesus, uma mulher foi pega ali em flagrante no adultério. O que é que tu me diz? Porque pela lei do homem devemos apedrejá-la. É tipo assim, e aí Jesus? E agora? Aí Jesus vai e fala, me leva lá. Aí foi, viu aquela multidão e ele fala aquela frase que se reverbera, né, para a eternidade. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E aqui a grande reflexão a respeito do julgamento compulsório, do julgamento sumaríssimo que nós fazemos do outro, sem observar, às vezes, o contexto como um todo. Porque é como o título da mensagem traz, e o adúltero. Porque para ter a mulher adúltera, teria que ter o adúltero. Não se comete um adultério sem duas pessoas. Quer dizer, pode até ser unilateralmente pelo pensamento, mas isso vai ser tema de um outro episódio. A respeito desse texto, Emmanuel nos apresenta muitas ponderações sobre a lei de sociedade, sobre a perspectiva que nós temos de nos socializarmos. E ele vem falar de um mal súbito que nós temos para julgar e condenar o outro. Essa é a perspectiva. O viés, muitas vezes, é sempre de condenação. E é o que ele vem escrever logo no primeiro parágrafo. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. É isso que o Cristo quer dizer com atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Seria tão bom se quando a gente fosse julgar uma pessoa, a gente se observasse. Tem até um ditado popular, um jargão que diz, ó, por um dedo que eu aponto para o outro, para a pessoa, tem 4 voltados contra mim. Na verdade, 3 voltados contra mim e 1 para Deus. Tem esse ditado, não sei se você conhece, meu amigo. Não sei se você conhece, minha amiga. E no finalzinho, Emmanuel vem falar da finalidade da reencarnação, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja as opções que nós façamos. Olha o que ele escreve. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram. Contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal, no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então a reflexão para a gente fazer é como tem sido o nosso processo de julgamento. Às vezes a gente observa uma relação conjugal e tende ali a fazer um juízo de valor. Mas uma relação conjugal só sabe quem vivencia os bastidores. Que eu diga a você, por exemplo, que eventualmente está em uma relação conjugal. Que eu diga a você, por exemplo, que talvez esteja vivenciando uma crise na relação afetiva. Então, tentemos evitar julgar o outro, mas a gente não consegue. E quando formos julgá-los, lembremos
da lupa de Jesus Cristo. E você, como anda o seu processo de julgamento em relação ao outro? O meu, particularmente, é muito difícil, mas ainda bem que eu tenho a doutrina espírita para me ensinar. E você, de onde é? O que é que achou desse episódio de hoje a respeito do adultério? Um abraço e até a próxima.